E aí tem uma questãozinha sobre soro glicosado. Vamos lá. Ele me prescreve um soro glicosado 6,4% em 250 ml para infundir de 8 em 8 horas. Aí ele diz que lá na nossa unidade, né, na nossa farmácia, eu tenho um soro glicosado a 5% de 250 ml. E ampolas de glicose, né, de 20 ml a 50%. Será necessário acrescentar X aqui, né, ml de glicose a 50% para transformar o soro de 5 a 6,4. E vamos botar no nosso cálculo para a gente entender o que aconteceu então? Então é isso, ó. Perfeito, pessoal. Esse é o tipo de exercício que você tem que imprimir, você tem que treinar, porque eu coloquei todas as informações sintetizadas aqui para que você visualize da melhor forma o tipo do cálculo que você tem que fazer. O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quanto eu tenho na minha glicose hipertônica ali a 50%, né? A gente já viu até no exercício anterior, mas vamos saber quanto ela tem, né? Na minha glicose hipertônica, eu tenho uma relação de 50 gramas para 100 ml. Então, né, em 20 ml ali, que é a nossa ampola, eu vou ter quanto? Vou ter X. E fazendo essa minha regrinha de 3 aqui, nessa multiplicação cruzada, eu tenho assim, X é igual a 1000, X é igual a 1000 sobre 100, X é igual a 10 gramas. Então, na minha glicose hipertônica, que está aqui frisado, ó, eu tenho 10 gramas de glicose. E no meu soro glicosado, que é aquele soro que eu tenho lá no meu postinho, na minha glicose é 5%, né? Eu tenho que a concentração dele para 100, olha aqui como eu estou usando sempre a concentração em relação ao 100. Por isso que é muito importante. Eu tenho 5 gramas em 100 ml, então vou ter x ml em 250. O mesmo cálculo e no final eu vou achar 12,5 gramas. 12,5 gramas de glicose é o que eu tenho numa glicose a 5% no volume de 250 ml. E eu tenho que achar também o que está prescrito. Por que eu tenho que achar o que está prescrito? Porque eu tenho que sempre pegar essa relação do que eu estou precisando e do que eu tenho, para poder fazer essa diferença, né? Então, a glicose que está sendo prescrita ali, 6,4, a gente tem que entender que ela tem quantos gramas de glicose? Mesma relação dos 100, 6,4 está para 100, assim como x está para 250. Então, né, eu tenho 16 gramas de glicose no meu soro glicosado a 6,4% no volume de 250 ml. E agora, Alexia, o que eu tenho que entender? Quanto que eu preciso, né, colocar nessa glicose aqui a 5% para poder chegar a 6,4? Eu tiro a diferença entre eles. 16 gramas menos 12,5 gramas. O que falta para eu colocar nessa glicose aqui, ó, a 5%, 50 ml, é 3,5 gramas. E quando eu colocar esses 3,5 gramas aqui na glicose, a 5%, ela se transforma numa glicose a 6,4%. Né? Então, vamos calcular essas ampolas. Quantas ampolas eu tenho que colocar de glicose hipertônica? Eu sei que na ampola de glicose hipertônica, eu tenho 10 gramas. Correto? Não é isso, pessoal, que a gente frisou ali? Né? Então, né? Eu pego essa minha relação aqui de diferença aqui, que 10 gramas está para 3,5 gramas, assim como 20 ml está para x. Eu tenho que saber quantos ml eu tenho que colocar. E daí, né, meu 10x vai ser igual a 70, que 10 vezes x, 70. 10 vezes x, 10 vezes 10 e 20 vezes 3,5 vai dar 70. Então, meu x é igual a 70 sobre 10, meu x é igual a 7. Então, eu preciso colocar 7 ml dessa glicose hipertônica aqui, né, a 50%, dentro do soro de 250 ml a 5%, para transformá-lo em uma solução de 6,4% a 250 ml. É esse exercício. Treine, coloquei aqui a ampolinha aqui, né, que é a interrogação, quanto a gente precisa colocar aqui para transformar o soro de 5% a 6,4%. Muito treinamento, conteúdo muito bom. Não tem em lugar nenhum, pessoal. Pegue isso aqui, vai estar lá na Farmatos, vai estar lá no Instagram. Imprimam,
imprimam esse conteúdo, olhem para ele, façam, refaçam, né? Eu vou colocar nas duas formas, vou colocar com forma de resolução e forma em branco para você fazer na própria folha. Treinem, é muito importante. Essas transformações, elas geram muitas dúvidas. Então, agora temos uma com soro fisiológico a 1,2%, né, de 250 ml para infundir em 3 horas, né? Aí ele diz que na nossa unidade lá tem um disponível soro a 0,9 de 250, aquele nosso sorinho de 250, 0,9, né? E ampolas de NaCl de 10 ml. Então ele diz que são retirados, né, X ali de NaCl de 10 ml a 20% para a transformação do soro fisiológico de 0,9 para 1,2. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E quando a gente fala nessa situação aqui, coloquei o mesmo exemplo, pessoal. Um mesmo exemplo. O que eu quero aqui? Na verdade, eu quero transformar esse soro de 0,9 para 1,2. É isso que eu quero. Entendeu? Estou no mesmo volume ali de 250. Só que eu quero usar o meu NaCl para transformar ali, mas ampolinha é 20%. Então, né, no exercício anterior a gente usou a glicose, a gente vai usar o NaCl na mesma proporção dos 100. O que é a mesma proporção dos 100, Alex? É saber que na ampolinha de NaCl, né, eu tenho para 100 ml 20 gramas de sódio, de sal. Então, né, em 10 ml, que é o nosso volume aqui dele, eu vou ter X, né? Fazendo essa multiplicação cruzada, eu tenho que nessa ampolinha de NaCl eu tenho 2 gramas de sal. E o soro fisiológico, a mesma proporção. Em 100 ml eu tenho 0,9 gramas de sal. E 250, né, eu vou ter X. Então, fazendo essa mesma operação, eu vou ter que no meu soro fisiológico a 0,9% eu tenho 2,25 gramas de sal. E no soro que eu quero, que é o soro a 1,2%, né, eu faço a mesma operação, 1,2 gramas para 100 ml, assim como o X está para 250. E quando eu faço essa operação também, né, sem X é igual a 300, X é igual a 300 sobre 100, X é igual a 3 gramas. Então, para simplificar, eu estou prescrevendo um soro aqui de 1,2%, né, eu tenho ele prescrito. Da minha unidade eu tenho a 0,9. Eu tenho que saber essa diferença para quê? Para saber quanto eu tenho que colocar nesse soro de 0,9 para transformar ele a 1,2. E daí o que eu vou fazer? Diferença entre eles, entre o 0,9 e 1,2. É o 3 gramas menos 2,25, que vai dar 0,75 gramas. Obviamente que se eu preciso de 0,75 gramas, quanto eu vou ter que esperar dessa ampolinha aqui de NaCl? Muito simples, né? Agora eu tenho que saber que na minha ampolinha de NaCl eu tenho 2 gramas para 10 ml. Então, 0,75 vai corresponder a quanto? Fazendo a operação, normalmente cruzada, a gente precisa esperar 3,75 ml dessa ampolinha. Então, nessa ampolinha aqui, a gente precisa esperar 3,75 ml para transformar essa solução, né, fisiológica a 0,9% no volume de 250 ml a uma solução a 1,2%. É isso, pessoal. Desculpa se eu corri muito. Por isso que eu coloquei o exercício da melhor forma possível. Se eu ficasse escrevendo aqui na mesa digitalizadora, vai parar, ia ter que fazer um monte de informações. Então, isso aqui é a forma melhor que eu encontrei para poder explicar a vocês. É a melhor forma, né? É uma questão de concurso. Eu não lembro qual foi, que eu não gosto de colocar nome de organizadora nem nada, mas são sempre de concursos atuais. Essa aqui é a questão de um concurso atual. Vamos lá. Frise essa informação. Deixa eu ver aqui. É a mesma questão. Estou repetindo todas aqui. Tá. Aí aqui é o seguinte, ó. Me prescreveram soro glicosado a 15%. Soro glicosado a 15%, eu tenho o quê? 15 gramas, de glicose em 100 ml. Não é isso, pessoal? A relação dos 100.
Já vou adiantando para a gente começar já a ficar entrosado. Então ele está dizendo que no postinho lá, eu tenho soro glicosado a 10%, 500 ml. Quanto eu tenho de grama aqui? Esse soro de 500 ml, em 100 ml, eu tenho 10 gramas. Vamos massificando, pessoal. E diz também que eu tenho uma ampola de glicose a 50%, né, por 20 ml. Aí ele diz o seguinte, né? Quanto praticamente eu teria que colocar, né? Nessa solução para poder transformar ela de 10% para 15%. É a mesma coisa, pessoal. Eu estou transformando aqui uma solução a 10 para 15%. Então, pessoal, eu farei o mesmo cálculo. Na glicose hipertônica, a gente sabe que a gente tem 10 gramas, pelas mesmas explicações que eu falei ali no exercício anterior de glicose. E a gente sabe que na glicose a 15%, que é a glicose que está prescrita, a gente tem 15 gramas para 100 ml, então tem um x gramas em 500. Então, né, no final disso a gente vai achar 75 gramas de glicose. Então, essa solução a 15% ela tem 75 gramas de glicose. Sabemos que a solução a 10%, fazendo nossas operações aqui, elas vão resultar em 50 gramas de glicose. E praticamente qual é a diferença entre elas? A diferença entre elas, né, entre a de 15 e a de 10, né, é que uma eu tenho 75, eu tenho 50, então eu preciso colocar 25 gramas a mais nessa solução aqui, né, de 500 ml a 10%, para poder torná-la, né, uma solução a 15%. E quantas ampolas eu vou colocar então? Aí vem o mesmo cálculo. Se eu tenho 10 gramas, né, eu tenho 10 gramas por 20 ml, eu vou ter 25 miligramas por quantos ml? Então, vem 10x igual a 500, x igual a 500 dividido por 10, x igual a 50 ml. Então, eu tenho que colocar 50 ml de glicose hipertônica a 50%. Quando eu colocar isso, eu transformo essa solução de 10% a 15%. Aí vem uma questão agora desprezando o volume. Ele diz o seguinte, que tem um soro glicosado aqui, né, 7,5 400 ml. Aí ele está dizendo aqui que no hospital tenho soro glicosado a 5%, 500 ml, e ampola de glicose 50%, 20 ml. Interessante aqui um fato que eu já percebi. Aqui em cima eu estou com um volume de 400 ml. E aqui embaixo eu tenho um volume de 500 ml. Já começamos a mudar o volume. Todos os exercícios anteriores estavam com volumes iguais. Esse eu tirei 100 ml de um lado e agora eu tenho um com mais. O que eu vou fazer? Né? Já botei a resposta aqui para adiantar vocês, mas é basicamente isso. Pessoal, então primeira coisa, eu tenho que estar ali com os mesmos 400 ml. Eu quero 400 ml, eu não quero 500. Então, eu vou desprezar, né, 100 ml dessa solução para ficar com 400 ml. Sendo que quando eu desprezar essa solução, o que vai acontecer? Eu estou desprezando 100 ml, eu estou desprezando quanto? 5 gramas de glicose, tendo em vista que essa solução glicosada a 5% tem 5 gramas de glicose por 100 ml. Então, foram-se embora 5 gramas de glicose. E essa solução passou, né, a ter 5 gramas a menos. Então, desprezando aqui a minha glicose, né, eu tenho o seguinte, que a minha ampola de glicose hipertônica, ela continua com a mesma característica, né? Ela tem ali na ampola de glicose hipertônica 50% em 20 ml, eu continuo tendo meus 10 gramas. Entenderam aquela relação dos 100 ml? Que se uma glicose a 50% em 100 ml ela tem 50 gramas, em 10 ml ela vai ter 5 gramas e em 20 vai ter 10. É isso aqui que estou explicando na ampola, né? Então,
né? Na minha glicose hipertônica aqui, eu tenho minhas 10 gramas. Na minha glicose 7,5, né, por 400 ml, é a mesma coisa, só mudou o seguinte, o volume, que não é mais 500, agora aqui é 400, né? Então, eu coloquei ali 7,5 está para 100, que é 7,5 gramas por 100 ml. E o meu X está para 400 ml, então achei 30 gramas. Na glicose a 5%, fazendo as minhas operações também, que eu tenho com 5 gramas por 100 ml e X para 400, eu tenho 20 gramas. A mesma diferença eu vou tirar. A diferença do que eu quero, do que eu quero e que eu tenho. Então, eu preciso de 30 gramas e eu só tenho 20. Então, eu preciso de 10 gramas a mais para colocar nesse soro a 0,5%. Desculpa, 5%. Então, eu preciso colocar 10 gramas nesse soro glicosado a 5%. O que eu vou fazer, Alex? Regra de 3 de novo, né? Eu tenho que em 20 ml eu tenho 10 gramas. Então, né, em 10 gramas que é a diferença entre eles, eu vou ter X. Então, 10x é igual a 200, x é igual a 200 sobre 10, x é igual a 20 ml. Ou seja, uma ampola, né, de glicose. Então, a resposta é a seguinte, tia, eu vou desprezar 100 ml de glicose a 5% e vou acrescentar 20 ml de glicose a 50%, ou vou acrescentar uma ampola. E quando eu fizer isso, no meu soro glicosado a 5%, eu vou ter uma solução a 7,5% por 400 ml de volume. Aí eu coloquei aqui uma questão de conversão de unidade de capacidade, deixa eu ver. Conversão de unidades é um conhecimento necessário para auxiliar na pesagem. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Aí vem 1 grama equivale a 0,01 kg, 0,5 kg equivale a 500 gramas, e vem as outras opções, né? O que eu coloquei aqui? A tabela para que você entenda esse tipo de questão. Esse tipo de questão a gente pode fazer por essa tabelinha, mas o importante é o seguinte, a gente já tem em mente que aquelas operações que eu te falei de multiplicação e divisão, quando eu vou para a minha direita eu multiplico, para a minha esquerda eu divido, e pelo fator de 10, para você fazer essa questão de uma maneira mais simples. Então também é um treinamento, né? Eu quero saber o seguinte, qual dessas alternativas aqui estão corretas? Aí você vai fazendo uma por uma, né? Mas no final você vai perceber o seguinte, o que está correta, né, é a alternativa B, que 0,5 kg equivale a 500 gramas. E é muito simples, porque aqui, ó, se você botar aqui no 0,5 kg, né, e no caso multiplicar ele, né, por 1000, né, então, ó, 10, 100, 1000. Se você pegar seu 0,5 e multiplicar ele por 1000, eu vou ter 500 gramas. E é essa a resposta. Isso aqui é um exercício de treinamento, botei ele bem simples. Botei até as unidades aqui embaixo, que é para facilitar vocês também, como eu costumo sempre a colocar. Não tem mistério nenhum, pessoal, né? E passando para o próximo, exercício muito tranquilo para vocês treinarem. Esse aqui já é um pouco mais complexo, mas espera aí. Deixa eu ver. Eu não queria colocar assim não. Tá, deixa assim então. Deixa já pronto. Então esse aqui é um desafio, né? Eu acho que 20% só acertaram desse daqui. É por isso que eu coloquei ele, porque ele é um pouquinho mais elaborado. Então ele dá uma tabela aqui em cima, né? Embaixo ele fala o seguinte. Considere que, na confecção de cada comprimido de 3 tipos de medicamentos, A, B e C, uma farmacêutica utiliza 3 insumos, I1, I2 e 3, em diferentes quantidades, conforme a tabela anterior. Ponto. Considere, vírgula, ainda, vírgula, que, vírgula, para a produção de X comprimidos do medicamento A, de Y comprimidos do medicamento B e de Z comprimidos do medicamento C, tenham sido utilizados 2,8 gramas do insumo I1, 4,4 gramas do insumo I2 e 4 gramas do insumo I3. Com base nessas informações, assinale a opção
que apresenta o número de comprimidos produzidos pela farmacêutica. Antes de mais nada, pessoal, essa tabela aqui foi uma tabela que eu fiz, ó, embaixo. Ela não existe. O exercício termina aqui e só tem essa informação aqui em cima, né? Então eu coloquei isso aqui como forma de explicar, né, de sintetizar o conteúdo para vocês. O seguinte, o que eu tenho que ter em mente aqui, pessoal? Primeira coisa, né, que eu tenho medicamento ABC e tenho medicamentos que são relacionados ao insumo em miligramas, né? Olha já a relação da questão. Eu estou dando uma questão em miligramas e a outra eu estou dando a questão pedindo, né, o insumo em gramas. Então tem que saber fazer essa conversão de miligrama para grama. E quando eu pego essa conversão de miligrama para grama aqui no meu insumo em 1, né, eu tenho 100 miligramas que correspondem a quanto? Se eu tenho 100 miligramas aqui, né, eu tenho 0,1 grama, correto? Eu tenho 0,2 grama e aqui embaixo no B e no C aqui embaixo eu tenho 0,3 grama. Quando eu fizer esse somatório aqui, eu vou ter 600 miligramas, que vai ser o mesmo que 0,6 gramas, conforme aquelas conversões que nós treinamos, correto, pessoal? E daí, aqui do lado no insumo 2 é a mesma coisa, né? Fazendo esse somatório aqui, eu tenho que o meu insumo 2 ele tem 1000 miligramas, que é igual a 1 grama. E no meu I3 eu tenho a mesma relação também, onde eu vou ter 1000 miligramas, né, do insumo I3 e 1 grama. E daí, como eu já sei o quanto teria, né, são utilizados de cada um, é só eu dividir, né, praticamente pela a quantidade que eu utilizei pelo que eu tenho. Então, fazendo essa divisão aqui do 2,8 gramas pelo 0,6, eu tenho 4,6, né? Fazendo essa divisão do 4,4 pelo 1, eu tenho o mesmo 4,4. E fazendo essa divisão também do 4 por 1, eu vou ter o 4. Quando eu fizer o somatório desses três aqui, ó, desses três resultados aqui, eu vou ter, né, 4,6 mais 4,4 mais 4, que vai dar igual a 13, que é a alternativa A. O que eu deixo de importante nesse exercício é para tentar o seguinte, com a ordem aqui, né, que eles estão pedindo com relação ao insumo. E não aqui a relação do medicamento aqui, que se você fizer o cálculo por aqui também, pode até fazer, mas acho que vai dar errado. Entendeu? Então, é um exercício de treinamento muito bom, muito importante, que te dá uma visão um pouco mais ampla. Perceberam uma coisa? O que eu tenho aqui, pessoal? Eu só tenho matemática até agora. Eu não falei de técnica, eu não falei que você tem que fazer isso, aquilo, de diluir, aspirar, coisa, etc. Eu não falei assim da parte técnica, eu falei da parte muito mais da parte de matemática. 99% ali, né? De matemática ali. Então, eu passei pela enfermagem ali, pela farmácia, só falando praticamente de matemática. Isso cresce a importância para quê? Para que você treine. Porque nem todo mundo tem um domínio bom da matemática. Nem todo mundo tem essa visão que eu estou passando para vocês aqui, que algumas pessoas têm, outras têm mais dificuldade. Então valorize esse trabalho, valorize o que está sendo aqui colocado, porque isso que está aqui não tem lugar nenhum. Eu não estou falando isso por sensacionalismo, nada. Isso aqui eu fiz, item por item, trabalhando mais de 30 dias nesse conteúdo aqui. Estou gravando aqui um vídeo para vocês às 3 horas da manhã. Valorize meu trabalho, valorize aqui, né, o esforço que eu estou me dedicando para poder ajudar você a não ter dúvida mais com relação a medicamentos, a diluições e enfermagem, né? Então esse é um vídeo muito importante mesmo. Se a gente fizer ali uma retrospectiva, como eu vou fazer aqui no final, a gente vai começar a ver tudo, ó, diluição, concentração, falando de tudo, soro glicosado, transformações. É um conteúdo extenso. Eu não corto os meus vídeos, por isso que vocês podem perceber que muitas das vezes aqui eu dou aquela respirada, porque eu começo a falar, eu falo direto e eu bebo aqui a minha aguinha aqui, dou uma melhorada aqui na ventilação aqui, porque é um pouquinho quente. Então tô aqui fazendo conteúdo aberto, livre aqui, para que você tenha o melhor conteúdo possível.
E aí eu coloquei, pessoal, aquela tabelinha para a gente justamente exemplificar, ó, nas nossas conversões, para entender na parte do 0,1. Ó. Olha aqui os 100 miligramas aqui, ó, equivale a 0,1 grama. Ah, já está na tabela lá, lembra? Das conversões, dos treinamentos. 200 miligramas, 0,2 grama. Entenderam, pessoal? As conversões. Então, isso aqui é uma forma de você também aprender da forma da tabela. Então, pega o conhecimento do anterior, da resposta anterior, e pega também essa da tabela para você entender os dois. Botar os dois do lado a lado e entender da melhor forma possível.